O método das forças é um método de análise estrutural voltado para análise de estruturas hiperestáticas. Certo? Todo mundo lembra o que é uma estrutura hiperestática? Sim. Todo mundo lembra, né? Uma estrutura que tem o maior número de reações em relação ao número de equações de equilíbrio. É isso? E, portanto, precisa-se de um método que faça o quê? Coloque tudo em conjunto: condições de equilíbrio, condições de compatibilidade e as leis constitutivas de material. Por que a gente precisa desses três conjuntos de leis? Nas estruturas isostáticas a gente só usa o quê? As condições de quê? De equilíbrio. Mas na hiperestática a gente vai precisar de outras condições, não é isso? E quais são essas condições? As que eu falei, não é isso? Portanto, o que acontece? Esse método ele é criado pensando na integração desses três conjuntos de condições. Portanto, ele parte do princípio que toda a estrutura ela vai estar em equilíbrio. Além disso, que os deslocamentos são compatíveis com aquelas deformações existentes e com relação ao comportamento do material, que ele está sempre no regime elástico linear. Não é isso? Então, seja uma estrutura hiperestática, aqui, com esse carregamento aqui, ó. Quilômetros, certo? O que eu vou ter que fazer? O que é que o método me coloca? Você deve gerar uma estrutura auxiliar que vai ajudar você a resolver essa questão aqui. E o que seria essa estrutura auxiliar? Como é que a gente chama? Sistema principal. Como que a gente constrói esse sistema principal? Eliminando vínculos de apoio, ou seja, é um sistema que, a partir de uma estrutura hiperestática, a gente vai transformar ela numa estrutura isostática, certo? Portanto, se eu quero criar o meu sistema principal a partir desse, o que é que eu vou fazer? Qual o grau de peracidade dessa aqui? 2, não é isso? Como é que a gente determina o grau de peracidade? Número de incógnitas, não é isso? Menos o número de equações. Portanto, o nosso grau de peracidade, número de incógnitas, eu tenho 3 nesse apoio, mais 2, 5, né? Quantas equações disponíveis a gente tem? 3, não é isso? Portanto, o nosso grau de peracidade igual a 2. Logo me diz que eu preciso eliminar 2 vínculos. Eliminar 2 vínculos de que maneira? Deixando a estrutura isostática. Lembrando que para a estrutura ser isostática, ela tem que o quê? Além de ser igual às equações de equilíbrio e o número de reações, tem que ser estável. Não é isso? Portanto, eu vou retirar um do engaste e um desse apoio. Ok? E aí nós vamos ficar com o seguinte sistema principal. Ou seja, eu retirei uma reação desse engaste, ficou de segundo gênero, e retirei a outra desse apoio de segundo gênero, ficou de primeiro. Ao retirar esses apoios, vocês concordam que eu violei alguma condição? Sim ou não? Que condição? É isso aí, eu estou entendendo o que você quer dizer. Eu violei o que? A condição de compatibilidade. Por quê? Porque antes ela não poderia ter rotação aqui em cima. Agora ela pode. Antes ela não podia ter deslocamento horizontal. Agora ela pode. Então, devido a essa violação da condição de compatibilidade, a gente tem que adicionar o quê? Os hiperestáticos, que nada mais do que uma força unitária no sentido daquele vínculo eliminado, certo? Que a gente chama de X1 e X2. Então, veja bem, eu tirei o vínculo de rotação aqui, adicionei um momento. Tirei o vínculo da reação horizontal aqui, adicionei uma força horizontal. Ok? E ao desenvolver toda essa questão, esses hiperestáticos são as incógnitas do nosso problema. Por quê? A gente vai procurar o valor verdadeiro deles para que faça restabelecer essa condição. Ou seja, qual é o valor do momento que eu tenho que aplicar aqui para que ele fique sem rotação?
E qual é o valor dessa força horizontal que eu tenho que aplicar aqui para ela voltar aqui para o deslocamento zero horizontal. Ok? Todo mundo está compreendendo isso que eu estou falando? Não. Bom, e aí como é que é o desenvolver dessa questão? A gente tem o seguinte, que... eu preciso superpor todos os efeitos. Ou seja, eu tenho 3 casos aí. O caso do meu sistema submetido ao carregamento original. O caso desse meu sistema submetido a esse hiperestático aqui, que a gente inicialmente dá o valor de 1. E o caso desse aqui submetido a esse hiperestático 2. Como é que a gente vai fazer? Caso 0 vai ser o quê? O sistema principal submetido ao carregamento original. Certo? Caso 1, vou ter o meu sistema submetido ao meu hiperestático 1. Certo? E caso 2, o meu sistema submetido ao meu hiperestático 2. Professor, e se o grau de hiperasticidade fosse 5? A gente ia ter, além dos 5 casos, devido a cada um dos hiperestáticos, a gente ia ter o quê? 6 casos, porque tem sempre o caso 0, que é o quê? O sistema com carregamento externo. Ok? Então, o número de casos é sempre igual ao número de hiperasticidade mais 1, onde esse mais 1 é sempre o caso 0, voltado para o carregamento original da estrutura. Tá claro ou não? Se quiserem dar um tempinho de copiar, depois eu dou um tempo para vocês copiarem. É melhor prestar atenção. Certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Pelo equilíbrio das energias. Lembram do princípio da conservação da energia? Trabalho das forças externas é igual à energia de deformação interna. Né? O que é trabalho das forças externas, das forças virtuais? Força virtual externa, certo? Vezes deslocamento real, é igual, eu estou só deduzindo para a gente chegar na equação final que a gente vai usar, tá? Para vocês lembrarem de onde está vindo cada coisa. É igual o quê? Energia de deformação, é o esforço virtual vezes o deslocamento relativo real. Então, bom dia. O deslocamento vai ser igual ao seguinte: integral de mm dx sobre EI. O que é isso aqui que eu coloquei? Aliás, eu pulei um passo aqui para vocês não... Pode ser que não estejam lembrados. Posso dizer que o esforço numa viga, a gente tem o quê? Energia de deformação devido ao cortante, devido ao momento fletor e devido à normal, não é isso? Portanto, eu vou ter o momento vezes o seu tipo de deformação, que é a dθ, normal vezes o tipo de deformação, que é só aquele deslocamentozinho no sentido do eixo da barra, que a gente chama de du, sim? Mais cortante vezes o tipo de deformação devido ao cortante, que é aquela um deslocamento relativo em relação a uma seção em relação a outra, ela sobe e desce aqui, que a gente chama de dH. Então observe que a energia de deformação eu tenho devido a todos os efeitos, todos os esforços. Só que o que acontece? O esforço normal e o esforço cortante são bem pequenininhos, as porcentagens que eles contribuem para a energia. Então, o esforço preponderante é o momento fletor, certo? Com isso, eu não estou dizendo que não existe, existe, mas é pequeno. Então, a gente pode, desconsiderar isso, ok? De modo que a gente vai estar utilizando sempre o momento fletor. Só isso aqui. Então, o nosso problema vai ser resolvido da seguinte maneira. Deslocamento vai ser igual a m barra, momento em um sistema, quem é dθ? M dx sobre I. Certo? Então, por exemplo, como é que eu vou... Não estou entendendo, professora, como é que eu vou relacionar isso com isso aqui? Veja bem.
Vocês concordam que ao retirar esse vínculo, surgem deslocamentos aqui? Então, são esses deslocamentos que a gente vai calcular aqui, ó. Ou seja, quando eu combinar momento do caso 0 com o caso 1, momento do caso 0 com o caso 2, momento do caso 1 com o caso 1, momento do caso 1 com o caso 2. Então, eu vou resolver isso de maneira que eu vou combinar todos os casos. Certo? Então, a gente vai ter da seguinte maneira. Delta, ao invés de D, eu vou chamar de delta, certo? Delta, 0, aliás. Delta, 2, 0, certo? Delta, 1, delta, 1, 2 e delta, 2, 1. Ou seja, quando eu calcular isso aqui, ó, isso é a mesma coisa o quê? De combinar os diagramas de momento fletor de cada um dos casos. Como é que eu faço essa combinação? Existe uma tabela, chamada tabela de Kurt-Bayer. Não sei se tem lá na apostila, acho que tem, né? Tem ela e tem uma mais resumida, que vocês podem estar utilizando essa tabela. Eu vou ligar aqui só pra gente dar sequência, certo? E aí vocês vão ver como é que a gente vai fazer isso, tá? Então, primeira coisa, se eu falei que a gente vai precisar dos diagramas, o que é que a gente tem que fazer? O diagrama do momento fletor de cada um desses casos. Certo? Então, vamos lá fazer. Aqui eu tenho uma força de 3, o pórtico é simétrico, então, obrigatoriamente, eu vou ter 1,5 para cá e 1,5 para cá, concordam? Então, vamos lá construir o diagrama. Momento aqui nesse ponto. 0, né? Momento aqui nesse ponto. Tá todo mundo acompanhando? 0, né? Momento aqui nesse ponto. Exatamente. Eu dou um corte aqui na seção, ou olho para a direita, ou olho para a esquerda, não é isso? Então, esquecendo o que tem aqui desse lado, vamos olhar só para a esquerda. Eu tenho, ó, 1,5, que é a reação, vezes essa distância, né? Só eu pegar a linha de ação da força e a distância perpendicular ao ponto que eu quero. Meu ponto é aqui, nessa linha. Então, a linha de ação da força é essa, a distância perpendicular é essa, né? Então, 1,5 vezes, eu não coloquei a distância, né? 2 metros. 2 metros. Então, 1,5 vezes 1,5, né? Concordam? Quanto é que dá? Alguém tem aí calculadora para ir fazendo? 2,25. 2,25. Tracionando aonde, hein? Tracionando embaixo, né? Perfeito. Alguém tem uma régua aí? 15 vezes 15 vezes 25, não? Isso. Obrigada. Já devolvo, tá? Ó, se eu tenho aqui meu ponto de interesse e minha força está aqui, onde ela vai tracionar? Embaixo, tá? Então, o traçado do meu diagrama também é para baixo. Né? Bom, agora vamos para esse lado. Momento aqui nesse ponto. 0. Aqui. E aqui tem que vir desse ponto para esse, então, né? Concorda? Fechou o diagrama desse caso 0. Vamos fazer o desse agora. Alguém pode calcular essas reações para a gente? Vamos lá. Se eu fizer somatório de momento em A igual a 0, chamando esse apoio aqui de A e esse apoio de B, eu vou ter o seguinte. VB, somatório de momento em A igual a 0. Pelo lado somatório, adotando positivo como o anti-horário. Então, eu vou ter VB vezes 3, não é isso? Mais 1 igual a 0. Né? Porque, ó, mais 1 está girando no sentido que eu adotei como positivo. Ok? Portanto, o meu VB vai ser igual a menos 1/3. O que é que eu vou fazer? Só para a gente não se atrapalhar depois. Vou colocar ela para baixo aqui e vou apagar o menos. Ok? Só para não ter que ficar carregando o tempo todo o sinal de negativo. Tá? Então, eu arrumo o sentido para o correto e apago o sinal de negativo. Certinho? Tá todo mundo acompanhando?
Vocês querem dar uma paradinha para copiar? Copiem, que aí é para não ficar tanta informação assim tão rápido. Então vamos fazer o diagrama momento fletor dessa estrutura. Momento aqui nesse ponto. Zero, né? Momento aqui nesse ponto. Zero, né? Momento aqui nesse ponto. Vamos olhar para o lado esquerdo ou para o lado direito? Vamos olhar para o lado direito, ó. Olhando para o lado direito, eu tenho VB vezes 3. Não é isso? Tracionando aonde? Tracionando nada. Tenho aqui, ó, minha barra. Tracionando nada. Tenho aqui minha barra, ó. Essa VB tá puxando para baixo, né? Então, ó, traciona em cima, não é isso? Então, sai do zero aqui, ó, e vem para 3, né? Bom, entenda que isso é um retângulo, certo? Ou um retângulo não, um triângulo. 3, né? Sim? Bom, um aumento agora aqui nesse ponto. Por equilíbrio de nó, né? Tem que dar a mesma coisa, não é isso? Sim, rebater. Exato. E vai E pro aí? zero. É mesmo? Não? Ali não é, aqui não é 3 não, aqui é 1, gente. 1/3 vezes 3, 1. O momento aqui vai dar 1 também, né? E aqui no pezinho do coisa? Bom, eu tenho que sair do quê? Do 1, né? Porque aqui é um momento aplicado. Concorda? Então, Verdade. vem constante. Concorda? Eu não. Então, Sai um, lá embaixo é. isso, perfeito. Ele vai volta pro zero. Volta pro zero, porque tem aqui esse Sai momento. do 1, por que saiu do 1 ali? Que eu- Porque tem esse momento aplicado, ó. Então ele sai do 1, lá em cima ele sai do 1. E sai do 1. Se a gente olhar só para aqui para baixo, ó, tem o quê? Um momento aplicado já. Já tem 1 já. Ele tem que chegar no 1 também. Exatamente. Certo? Aí fecha só no ponto inicial. Exato. Perfeito. Sempre que tiver pra fora, você rebate pra fora, né? Ó, vou dar um segredo para vocês, para evitar esse tipo de confusão. Adote seu olhar como se estivesse aqui dentro do porco. Olhando dentro do porco, aí você transforma isso aqui numa vírgula, ó. Porque aqui, se ela tá assim, ó, faz assim. Certo? Que aí evita confusão. Ah, mas se eu tô Se a olhando... força fosse o contrário, era pra dentro. Exatamente. Se ele tivesse assim, ó, ele fazia o quê? Certo? Todo mundo visualizou? Bom, vamos fazer isso agora aqui. Obrigatoriamente, se eu tenho uma força horizontal para cá, a reação aqui também tem que ser de 1, não é isso? E aí, a gente tem reação vertical? Vamos fazer chamando aqui de A. Somatório de momento em A igual a 0. Certo? Eu vou chamar aqui de VB e VA, né? Então eu vou ter, adotando a rotação positiva como a anti-horária. Então eu vou ter VB vezes 3, mais nada, né? Concorda? Então tudo isso igual a 0. Portanto, VB igual a VA, que é igual a 0. Ok? Então vamos fazer o diagrama do momento fletor. Momento aqui nesse ponto. 0, perfeito. Certo? Momento aqui nesse ponto, olhando para baixo. Vamos lá olhar, ó. Meu olhar está aqui dentro do corpo. Certo? Tô olhando aqui para baixo, ó. Tem uma força de 1 para lá, não tem? Tem. O que é que ela vai fazer? Tracionar dentro, não é isso? Ela rebate lá pra cima, né? Exato. No caso para baixo, né? É, pra baixo. Deixa eu arrumar isso aqui, tá muito bom. Certo? 1 vezes, aqui é 3, né? 3. Ok? Momento agora, olhando para essa barra aqui. Pra baixo. 3, começando por 3. Exatamente, ó, minha barra tá aqui. Essa força, imagine que essa força tá agindo aqui nesse lápis. O que é que ela vai fazer, ó? Vai tentar abrir o lápis, né? Quando abre o lápis, traciona onde?
Na parte aqui de baixo, não é isso? Todo mundo concorda? Como é teu nome? Elismar, concorda? Repita, claro, imagina. Ó, a gente tem o seguinte, é porque aqui não dá para fazer na régua. Minha barra é essa, certo? O que é que acontece se a força está sendo aplicada nesse lápis azul embaixo, na tampa dele? Ela vai tender a abrir aqui, né? E aí vai tender o quê? Abaixar essa parte, concorda? Que é exatamente o ponto onde ela está tracionando. Visualizou? Não, imagina. Então, aqui 1 vezes 3 também, não é isso? Concorda? Agora, um momento aqui nesse ponto. Vamos olhar para o lado esquerdo agora, melhor, né? Então, vai ter, minha barra é essa, não é isso? A força está aplicada na tampa desse meu lápis azul, para fora, né? Então, vai fazer o quê? Tracionar. Investe de qual? Exatamente, mas a tração é na mesma fibra embaixo, não é isso? Portanto, eu cedo 3 aqui e divido 3 também. Concorda? Frangolino, né? Demorou, né? É frangolino mesmo. É frangolino mesmo. Frangolino. Eu falei o quê? Frangolino, gente. Você falou frangolino. Não, vou ficar ofendido. Vamos lá. Desculpa, frangolino. Vou ficar ofendido. Aí não perde a piada. Nunca perco a piada. Momento aqui nesse ponto. 3, né? Isso vai tracionar onde? Por dentro. Por dentro, perfeito. Porque, ó, minha barra tá aqui, ó. Então a força tá embaixo, traciona dentro. Certo? Bom, fecharam os nossos diagramas. Agora vamos calcular cada uma dessas E coisas. quanto é lá em cima? 3. Tudo 3. Professor, eu não entendi uma coisa. Por que a barra, quando ela empurra de baixo, ela tende a abrir assim? Ela não seria só empurrar de baixo a força? Porque, veja só, se você tivesse uma reação vertical, sim. Alguém tem outra régua? Imagina, aliás, dá aqui para fazer no braço. Imagina que você tem isso aqui, ó, meu braço, tá? Se a força estiver empurrando aqui, ó, para cima, ok, ela só vai tracionar aqui embaixo, concorda? Nossa, agora completou. Tá aqui, ó. Certo? Imagine que a gente tem isso aqui. A barra, a força vai atuar nessa régua. Ela vai tracionar embaixo, concorda? Aliás, é melhor essa aqui que ela é mais flexível. Ó, certo? Agora imagine que ela está saindo aqui na horizontal. Agora não vai ter como fazer porque é ligação, ó. Olha o que ela vai fazendo. Vai abrindo e vai tracionando em cima, vê? Mas isso aí já tinha que o apoio embaixo, né? Como assim? A natureza do apoio embaixo. É, se for engaste, aí você não vai ter como fazer Aí isso. a gente vai só Na verdade, o que está fazendo isso é a força, assim. certo? Vai ter uma força, ó, abrindo aqui, ó. Certo? Aí vai tendendo a tracionar cada vez mais. Tá Mas se claro? fosse um engaste, ela não fazia esse movimento. Depende do que tinha de reação dela. Certo? Porque teria um momento no engaste aqui, ó. Mas teria também uma reação horizontal. Então elas poderiam se anular quando chegasse aqui. Entendeu? Vai depender desse conjunto de reações. Nós estamos correndo em cima, para lá, virar a Aonde? Nessa aqui? essa pressão constante, o gráfico era para lá em cima, já é pressão em cima. Não, a tração é embaixo mesmo. É embaixo mesmo. É verdade. Certo? Bom, todo mundo quer copiar isso aqui ou já podemos dar sequência? Vai dar Copia sequência. aí. Pode dar sequência. Então vamos começar agora a olhar a tabela. Aí você perdeu a piada do dia. Vai ter Não, tá brasileiro. Só
aprendendo. O Frank é o cara, né? Estou aprendendo. O Frank tá correndo. Não, frangolino, por favor, vamos acertar. Agora é Frank Frangolino. Vamos acertar a coisa, porque esse negócio. Batismo é batismo, a gente não pode recusar o batismo. Bom, então eu apresento a vocês a tabela mais completa para a gente trabalhar com isso aqui. Observe que os nossos diagramas de momento fletor são triângulos ou parábolas, certo? Onde é que eu quero chegar a isso? Eu falei que a gente vai ter que calcular os deslocamentos. Delta 1, 0, delta 2, 0, delta 1, 1, delta 2, 1, delta 1, 2, delta 2, 2, não foi? Ou seja, eu vou combinar o diagrama do caso 1 com o caso 0. E aí o que é que eu vou fazer? Eu pego a barrinha do caso 1 com o caso 0 e pego esse coeficiente, certo? Para todas as barras do pórtico, ok? Quando for caso 2 com caso 0, vou pegar as barrinhas do caso 2 com as barras do caso 0. Delta 1, barras do caso 1 com barras do caso 1. E assim por diante. Então observe que agora é meramente um trabalho manual, só pegar os coeficientes. Certinho? Então vamos lá. Pode ser que defeito do isótopo, onde é que está o caso 1 e 0 ali para a gente? Aí é que tá, você vai chamar, você vai nomear, esse vai ser caso 1 e lá em cima caso 0. Caso 1 com caso 1, caso 1 com caso 2. Você que. Porque a multiplicação não faz diferença. Mas é figura com figura, só para entender, desculpa. Isso, figura com figura. Ok, então no caso do primeiro M lá com o primeiro M, eu poderia chamar de caso 1, por exemplo. Você primeiro quadrante. Esse M sem barra você pode chamar de 1 e o M com barra com o outro 1. Tá. O M sem barra de caso 0, o M com barra. Um com cada um. Não vai fazer diferença porque a multiplicação dá no mesmo. Certo? Se você chamar. Mas pelo que eu entendi, a gente vai escolher uma string ali, daquela ali, para fazer. Exatamente. Escolher de que maneira? Dependendo da figura do diagrama do momento fletor. Ah, ok. Tá? Agora eu só vou entendi. desenhar aqui de novo os diagramas, porque cobriu. No caso 0, a gente tem isso aqui, né? Aqui é 2,25, né? Que vocês me disseram? Isso, né? Não sabe se no 2,25 0. Os fatos dele? Um momento. No meio. Caso 1, que é constante aqui, né? É 1. E 1, né? Isso. Que vou botar caso 1. E agora foi esse aqui, né? Aí você divide, esse primeiro caso, você divide o triângulo, acha 2 triângulos. Exatamente. Certo? Entendeu? Entendeu? Esse primeiro ali você divide no meio com 2 Bom, triângulos. então, vamos começar. O meu delta 1 vai ser, aliás, delta 1, 0 vai ser igual a quê? 1 sobre I, não é isso que a gente deduziu lá, sempre fica sobre I, integral de M1, M0 dx. Certo? Então, o meu delta 1, 0 vai ser igual a 1 sobre I, combinação do caso 1 com o caso 0. Então, eu vou chamar essa de barra 1, barra 2 e barra 3. Ok? Então, combinando o diagrama do caso 0 dessa barra 1 com a do caso 1, a barra 1, quanto é que dá? Qual é a figura que a gente pega? Oi? Observe que aqui é multiplicação. Ó. Se no caso 0 eu não tenho figura, é 0 o momento, então é 0. Eu nem preciso combinar. Certinho? Tá todo mundo acompanhando? Professora, tem que ter as semelhanças, então? Tem que ter valor de momento fletor, porque senão, ó, dentro da integral ele zera. Certo? Tem que ter alguma coisa ali. né? Exato, os dois tem que ter. Tá? Agora vamos pegar o seguinte: essa barra com essa barra. E aí, o que é que a gente pode pegar de figura aqui? Eu tenho esse triângulo aqui, ó. Cadê? Tem 5 segundo aí. Aqui. E posso pegar com essa figura, né? Ó.
Concordam? Não? Ó, aqui é um triângulo retângulo. Perfeito. Aí a linha Aqui, beleza, ó. escolhida. Agora a coluna é que não entendi. A coluna é que tá A usando coluna é esse aqui, ó, relativo a esse aqui, ó. E o outro ok. Certinho? Você está fazendo semelhança dos dois ali, ó. Exatamente, combinação dos dois. Ok? Então vamos pegar qual o coeficiente, só de novo aqui. Esse, 1/6 do comprimento da barra, que é o L, que multiplica 1 mais, isso é alfa, é? Alfa, quem é alfa? É o tamanho em cima aqui, né? Ó. Você entendeu? Mais, dividido por L, que é o comprimento da barra, MB, quem é MB é essa alturinha, certo? E o MB do outro triângulo, ok? Observe o seguinte, lá em cima é o valor de MB barra, certo? Então o nosso MB barra é o que? Essa alturinha aqui, concorda? Outra coisa, esse MB aqui, ó, é o que? É o MB desse meu triângulo, certo? Então quem é o nosso MB? É o 1. Tá claro? Vamos voltar um pouco. O que é que eu estou fazendo? Eu estou combinando os diagramas de momento fletor. Então a gente vai buscar as figuras semelhantes. É só fazer um exercício feitinho aí que o pessoal entende. É isso que a gente está fazendo. Então vamos lá. Eu vou ter esse triângulo, concorda? Com esse triângulo aqui. Certo? Então eu vou pegar esse coeficiente aqui. Certinho? Francolino. Certinho. Meu coeficiente diz que é o seguinte: 1/6 que multiplica L. Quem é o L? O comprimento aqui da minha barra. Observe que o comprimento da barra tem que ser igual. Não é isso? Depois vem 1 mais alfa. Quem é o alfa? Esse pedacinho aqui, ó, né? Até a altura. Aqui, ó, do nosso... A metade, né? Ó, até a altura. Concorda? Todo mundo concorda? Tem que ser na linha de baixo, da posição do triângulo, Esse aqui, ó. na linha abaixo. O triângulo retângulo, ele tá na posição do triângulo. É, isso vai espelhar no detalhe. Como assim? É a mesma forma. Não, é a mesma fórmula, é a mesma É a mesma fórmula, porque aqui, ó, o que é que acontece? O alfa e o beta ali estão diferentes, mas nosso alfa e nosso beta é igual, certo? Então não pode usar qualquer um dos dois. Aqui, ó, que é um triângulo isósceles, né, que chama de dois lados iguais. Então não pode usar qualquer um, mas foi boa observação, tá? Se tiver qualquer diferençazinha, a gente tem que observar qual que usa, ok? Então, ó, quem é o nosso alfa é o ladozinho até a altura do triângulo. Então, um desses lados aqui, ou esse, tanto faz. Essa fórmula ele não tem que dar. É mesmo, né? Vamos olhar aqui que é mais fácil. É mais fácil. O L a gente já sabe que é o comprimento da barra. Aí vem MB barra. Quem é o MB barra? É o momento lá no meu triângulo retângulo. Vamos lá para o meu triângulo retângulo. Vai ser 1, né? Quem é o MB? É só a alturinha aqui desse meu triângulo. Certo? Que é, no nosso caso, 2,25. Teorema de Betti e Maxwell. Certo? Esse é um teorema que prova que o caso 1,2 é igual ao 2,1. Certo? Teorema disso? Betti e Maxwell. Teorema da reciprocidade. Tá todo mundo acompanhando, gente? Tranquilo até aí? Nosso tabelinho L, ali o aspas ou é uma... É só um. Não faz diferença. É porque essa tabela é usada para outras coisas também. Professor, você vai disponibilizar essa tabela completa? Posso disponibilizar. Inclusive, eu vou botar agora, para não ter perigo enquanto vocês copiam. Tá. Menos o meio que multiplica Desliguei aquela hora. 3 vezes 20. Então, o nosso delta 2, que é igual a delta 2,1, é igual a 1 sobre I, que multiplica menos 9, não é isso? Concorda? Exatamente. Menos 9. Certo? Porque, ó, eu tenho Só para rebater. triângulo com retângulo, comprimentos iguais, as barras,
de valores iguais, porque aqui é 1, aqui é 3, certo? Aqui, comprimento de 3 também, aqui é 1, aqui é 3, dá no mesmo. Então vamos multiplicar por 2. Oi? Você está fazendo Eu vou duas multiplicar barras por 2 aí. usar somente a forma. Só somar. Só é somar. Você vai ter triângulo e retângulo, vamos lá, colocar. 3 mais 3 é igual a 2 vezes 3. Exato, certo? Vamos lá, colocar. É melhor colocar, porque senão é uma dificuldade de estudar, né? Exato. Mais triângulo com retângulo, que é igual menos 1 meio de M1, M2 é. Então o nosso delta 1, 2, que é igual a delta 2, 1, vai ser igual a menos 1 meio, que multiplica 1, que multiplica 3, que multiplica 3 de cima, certo? Não é isso? Menos 1 meio, que multiplica 1, que multiplica 3, que multiplica 3. Concorda? É Tiago, né? É. Não vou dizer pensar se era duas. Exato, é? Então, delta 1, 2, que é igual a delta 2, 1, é igual a 1 sobre I, que multiplica o quê? 9 sobre 2, menos 9 sobre 2, menos 9, não é isso? Delta 1, delta 1, 2 igual a delta 2, 1 é igual a menos 9 sobre I. Ok? Franco. Agora 2 é. 2 0. Vamos lá, agora, delta 2 0. Ou seja, delta 2 0 vai ser igual a 1 sobre I, que multiplica o quê? É o caso 2, um caso 0, né? Então eu vou ter retângulo com esse tipo de triângulo, né? Portanto, o retângulo lá, ó, com o triângulo aqui, ó, 1 meio de L e MM, certo? Um meio de M, L, L. Então, delta 2 0 vai ser igual a 1 sobre I, que multiplica 1 meio de... Quanto foi o momento no caso do 2? 3, né? 3, momento no caso 0, 2,25, né? 2,25 vezes 3. Então, delta 2 0 é igual a 9 vezes 2,25. 20, dividido por 2, 10,12, 125, né? Isso. 10,125 sobre I. Ok? Só tá faltando agora o caso 2, é isso, ó. É difícil, pessoal, é mais trabalhoso do que é difícil, né? É a mesma coisa, ó. Você vai, é a mesma, dá no... Quer que é igual? Isso é provado pelo teorema chamado teorema da reciprocidade, teorema de Bert-Maxwell. Se você faz um deslocamento em um ponto e pega o esforço gerado, é a mesma coisa se você gerar o deslocamento nesse ponto e pegar o esforço aqui. Entendeu? Essa é o teorema. Certo? Lá dentro. Então, exatamente isso. Se você faz uma força de um lado, vê o deslocamento que ela gera aqui. É a mesma coisa que se você fizer a força aqui desse lado, o deslocamento que gera aqui. Um pouco mais interessante tinha pegado já. Tá entendendo? Tá entendendo? Pessoal, vocês estão compreendendo o que está sendo feito, não? Sim. Sim? Vamos lá para o caso 2,2 agora? É melhor apagar de caramba. Acho que é melhor, né? Posso apagar aqui?
Apaga só um lado lá, que aí aproveita o ciclo para a explicação. Igual fez um zero lá. Só apagar aqui, né? Apaga um zero lá, aí deixa os diagramas aí pra gente. Exato. Vou apagar aqui um zero. Isso. Bem, Franco. Franco, tira o lado da reta. Sim, senhor. Bom, então o nosso caso 2, 2 vai ser igual a quê? 1 sobre I que multiplica triângulo com triângulo. Posso multiplicar ele por 2, ó? É o mesmo comprimento e mesmo valores, não é isso? Vezes 2 mais retângulo com retângulo. Não é isso? Sim. Então, o nosso delta 2, 2 vai ser igual a 1 sobre I, que multiplica 1/3 de M2 vezes L vezes 2, né? Mais M2 vezes L. Não é isso? Então, delta 2, 2 vai ser igual a 1 sobre I, que multiplica 1/3 de 3 vezes 3 vezes 3 vezes 2, não é isso? Sim? Mais 3 vezes 3 vezes 3, não é isso? ML. Então, delta 2, 2 vai ser igual a 9 vezes 2, 18, não é isso? 18 mais 19 vezes 3, 18. 36, né? 36 sobre aí. Agora o triângulo toma cuidado com o lado, ele muda a forma. Se por exemplo, nesse caso aqui, ó, tá tudo ok, mas se você tiver um triângulo numa barra começando assim e no outro sistema ele tiver assim, ó, o que acontece? O lado menor está coincidindo com o lado maior. Então você não vai usar 1/3. Você vai utilizar o quê? 45, né? O quê? O valor 45. 45 sobre aí. É 45? Como é teu nome? Uri. O que acontece? O lado maior aqui, ó, está coincidindo com o lado menor. Então, o que acontece? Você vai usar o quê? O lado maior coincidindo com o lado menor. Então, é 1/6. Certo? Bom, encontramos todos os casos, né? Não teve para vocês copiarem. 2 e 5. Eu vou postar esses exercícios com resposta, certo? E 2 vídeos que tem já de exercício disso, ok? Para vocês. O X do 15. Essa distribuição que você fez ali, ABC, Menos 1,15 vezes. qual o critério? Não, é só para... Só um critério para visualização, É né? só para visualização de vocês. 15. Menos 1,15 68. Menos 1. Menos 15 68. 15 menos 5. 1,15 menos 68. Eu coloquei positivo. Depois eu faço a multiplicação aqui, só para... E hoje a gente encerra por aqui, certo? Observe que foi uma aula toda fazendo exercício, o mesmo exercício. Foi que a gente fez para não ficar uma coisa só mecânica, certo? Vejam bem, a gente partiu de uma estrutura hiperestática, certo? Determinou o grau de peracidade e criou um sistema principal, uma estrutura auxiliar. O que é esse sistema principal? É uma estrutura isostática, certo? Ou seja, obtida pela eliminação de vínculos da minha estrutura original. Vocês concordam que na hora que eu elimino o vínculo da minha estrutura original, eu violei a condição de compatibilidade? E aí o que acontece? A gente assumiu o quê? Valores de forças, que são os hiperestáticos, para que quando a gente encontrar os valores deles, fossem valores capazes de restabelecer essa condição, ou seja, um momento capaz de tornar aqui o deslocamento zero, a rotação zero, certo?
e uma força horizontal capaz de retornar essa minha barra para o deslocamento zero. Certo? Tranquilo? Então, o que a gente vai usar agora? As condições de equilíbrio. Ou seja, eu vou ter o seguinte: delta 10 mais delta 11x1 mais delta 12x2, certo? Tudo isso igual a zero. Ou seja, o deslocamento gerado pelo caso 10 mais o deslocamento gerado pelo caso 1 mais o deslocamento gerado pelo caso 12 tem que dar o quê? Zero, porque aqui eu não tinha deslocamento. Certinho? Ou não? Essa relação é sempre essa aí? Sempre essa, você vai estar relacionando todos os deslocamentos. Ou seja, está somando todos os deslocamentos com relação ao hiperestático 1 e tem que dar zero aqui. Por quê? Porque aqui não tinha rotação. Certo? Você vai obrigar ao deslocamento ser zero. Você já tem o valor do delta 1 zero, do delta 1, do delta 2. Você vai encontrar o valor de x1 e de x2 para que volte a essa condição de deslocamento zero. Tá claro o que está sendo feito? Já vou repetir. Delta 2 zero mais delta 2 1 x1 mais delta 2 2 x2. O que é que a gente está fazendo? Primeiro, a gente violou a condição aqui, não foi? Quebrei, ou seja, agora eu estou dizendo que aqui tem rotação e aqui tem deslocamento horizontal, coisa que não tinha antes. Agora, o que é que a gente tem que fazer? Restabelecer essas condições, ou seja, voltar a dizer que a rotação daqui é zero, porque é o engaste. Portanto, ó, delta 0, deslocamento devido ao hiperestático 1, no caso 0, deslocamento devido ao caso 1, no caso 1, deslocamento no caso 1 devido ao hiperestático 2, tem que ser zero, a soma de todos os deslocamentos que a gente calculou em função do hiperestático 1. Vejam que 1 está sempre na frente. Certo? Ou seja, ó, deslocamento devido ao hiperestático 1, no caso 0, devido ao carregamento externo. Deslocamento, no caso 1, devido ao hiperestático 1, que é esse aqui. Deslocamento devido ao hiperestático 1, no caso 2. Certo? Veja que cada caso, ó, na hora que eu retirei esse gasto, gerou rotação. Em todos os casos eu vou ter uma rotação. Certo? Então eu vou ter uma rotação ali, ó, no caso 0, devido ao carregamento externo, no caso 1, devido ao hiperestático 1, e no caso 2, devido ao hiperestático 2. Só que o que acontece? Quando a gente somar os três, obrigatoriamente ele tem que voltar, ó, pro zero, porque aqui era o engaste antes. Então, obrigatoriamente ele volta pro zero. Isso aqui a gente chama de restabelecimento das condições de compatibilidade. Ok? Agora, devido ao hiperestático 2, na hora que eu tirei esse apoio de segundo gênero, ele começou a deslocar no eixo horizontal, concordam? Então, o que acontece? Devido ao carregamento externo, ele pode deslocar. Devido ao hiperestático 1, ele pode deslocar. E devido ao hiperestático 2, ele pode deslocar. Mas a gente tem que voltar para a condição inicial dele, ó, dizer que é zero. Portanto, ó, deslocamento devido ao carregamento externo, deslocamento devido ao hiperestático 1, deslocamento no ponto 2 devido ao hiperestático 2. Tem que voltar para o zero. Ou seja, você tem os valores de todos os deslocamentos. O que é que está faltando? Encontrar o valor real de x1 e x2, que são os hiperestáticos. O que é isso aqui? Agora foi exaustado, número de incógnito igual número de equações. Exatamente. Agora a gente vai conseguir resolver, porque você já tem como encontrar o valor dessa força. Certo? Alguém pode resolver esse sisteminha pra gente? O que é que vai ter? Quanto foi o delta 0 que a gente encontrou? Menos 1,68 mais delta 1 4. O que é que eu vou fazer uma observação sobre EI? Podemos desprezar o EI, por quê? Eles vão se cancelar nas duas equações. Certo? Mais 4 que multiplica x1 mais delta 2. Menos 9 que multiplica x2 igual a 0. E a outra? Delta 2, 0. 10,125 mais 2, 1, que é igual a menos 9 x1, 2, 2, 45
que multiplica x2. Tudo isso igual a 0. Agora é só resolver o sisteminha. Alguém pode resolver aí, dizer quanto foi o x1 e o x2? Então veja que, de novidade mesmo, a única coisa que a gente teve foi o quê? Fazer essa combinação, que é usar uma tabela. Certo? Então, assim, de dificuldade mesmo não tem grande coisa. Entendeu? É mais trabalhoso. Essa sentença, você montou ela a partir da análise do... Exato. Ou seja, o que acontece? Eu vou ter a soma dos deslocamentos em todos os casos tem que dar igual a 0. Deslocamento no caso 1 devido ao carregamento externo. Deslocamento no caso 1 devido ao hiperestático 1. Deslocamento no caso 1 devido ao hiperestático 2. Certo? Deslocamento no caso 2 devido ao carregamento externo. Deslocamento no caso 2 devido ao hiperestático 1. Deslocamento no caso 2 devido ao hiperestático 2. Ou seja, todas as combinações. Ok? É enorme, né, esse tipo de questão? Eu vou ser honesta com vocês. Quando eu fiz essa disciplina, a minha professora colocou de grau 4. A prova da gente durou 6 horas. De grau 4. Só que imagine para resolver um sistema desse de grau 4. Ainda bem que você não é assim, né, professor? É desnecessário isso. Porque não vai medir o aprendizado. Com 2 horas de prova disso aqui, você já está cansado, você não aguenta mais. Você comete erro de conta, de qualquer coisa. E aí perde o sentido de você avaliar se você entendeu de fato o método, entendeu? Você chegou no método que vai fazer 3 provas, tudo de cálculo, em 4 horas. Não tem como. É porque às vezes em Universidade Federal o pessoal às vezes faz do jeito que quer, né? Não tá nem aí. Não tem uma regra, ó, você não tem que fazer a prova em tal horário. Faz do jeito que quer. Aí quem sofre são os alunos. O que eu acho errado, porque tem que ter uma norma. Você formou hoje? Na Universidade Federal da Paraíba. Você é de lá? Meus pais são de lá. É? E João Pessoa mesmo? Souza, Ah, que Bem perto lá. Pedazeira. Correio do Rosto. Essa é terra de pistoleiro. O povo é bravo. Tem da zero? Você é de lá? Meus pais são. Mas isso é coisa antiga, né? Mas tem a fama de pistoleiro, né? O povo matador de aluguel. 0,256, 0,996. Bom, encontramos o valor dos hiperestáticos. Agora, para finalizar, é só calcular o diagrama Só mudando o valor. Hã? É x2 e x1. Ah, tá. Deixa eu conferir aqui. Agora é calcular o diagrama de momento fletor da estrutura hiperestática. Como é que a gente vai fazer isso? Superpondo todos os casos. Como é que eu faço isso? Vou apagar aqui, tá? Agora é a parte mais fácil, pessoal. A superposição dos efeitos vai ser o seguinte. O efeito, no caso, no qualquer ponto que eu queira, vai ser